O que eu não posso é do EB2 pular de volta pro E2. Ah, não? Não. Viviane, me explica só uma coisa, um detalhe. E2, visto de investidor, para quem tem tratado. Para quem tem participa do tratado, né? Hoje os portugueses fazem parte. Acabaram de entrar. Uns meses, Então, minha família é português, né? Mas vamos falar baixinho que talvez alguém queira, né, aproveitar disso aí. Não quero ninguém aqui. Não quero ninguém da minha família. Eu sou advogada lá em Portugal também. Você também? Eu vou ajudar eles lá. Não. Vivi, pelo amor de Deus. Eu tô brincando. Mas isso é uma parte, porque a minha sogra é portuguesa e até estava conversando isso com a minha esposa, falou, nós precisamos urgente tirar o visto dos meninos, que é importante eles terem a outra opção, né, de cidadania, porque um dia quiser estudar na Europa, é legal. É bacana. Então essa é uma coisa que eu acho importante de você ter a opção disso. Mas a minha pergunta é o seguinte... Quando o escritório faz. Você faz? O do lado de Portugal faz. Perfeitamente. Você faz mesmo? Uhum. Ó, tá aqui um cliente. Já viu? Já tá na boca do caixa, cliente. Tá vendo? Não, vou fazer sim. Obrigado. E aí a minha pergunta é assim, o E2 ele é sempre um visto, né? É não imigrante. E o EB2 já é um processo imigratório, correto? É employment based. Eles só têm a letrinha parecidinha, sim, mas não é. O E2 é quem tem o tratado. É E1, isso. E2 e E3. E você recebe um visto por 5 anos, 3 anos? Depende do país. Depende. Itália, 5 anos. França, são 2. Tem país que é 4. E ele renova na medida que o seu business esteja indo bem. Você pode até mudar de business no meio do caminho. Entendi. Mas aí você renova, faz outro business plan, vai de volta pro consulado. Você tem que sair daqui para fazer o visto novamente, renovar e poder voltar. O visto é sempre feito fora. Aqui a gente só estende status. Tem como estender o status aqui também. Né? Você faz um formulário, monta o processo inteiro e faz aqui tanto a aplicação quanto a renovação. Entendi. E o E2 é o processo. O que eu fiz, o EB2. Que é o EB2 é o Employment Based, segunda categoria. Eu fiz o NW, National que é o Interest National Waiver. Interest Waiver. É o que não precisa de sponsor. Tá. Porque também tem o EB2 que tem com sponsor. Entendi. Que é o PERM. Que legal. Mas é só a letra que é parecida, mas causa confusão. O E2 é não imigrante e o EB2 é intenção de migrar. E você sempre pode, aqui você pode sempre navegar para outros tipos de visto desde que você se qualifique. Por exemplo, igual o seu, você começou com o E2, você tinha o E2 e depois você aplicou para o EB2, correto? Correto. O que eu não posso é do EB2 pular de volta para o E2. Ah, não? Não. Então que aí muda o intent. Porque senão dá o dual intent. Você muda em várias categorias do não imigrante. Então, você pode ir do B1, B2, que é o turista, para F1, que é o estudante. Ou você pode mudar para o E2, que também é não imigrante, que é o do tratado. A partir do momento que você ajusta seu status e muda para EBs, EB1, EB2... aí você não consegue mudar de volta. Porque na verdade é um processo imigratório. É um pedido Até então, você declara no E2 que você não tem intenção de morar para cá. Que quando acabar o seu visto, você vai voltar. E no EB, você tem intenção porque você está aplicando para o Green Card. Você está aplicando para o ajuste de status. Nesse caso, é mudança. Do outro lado, é ajuste. Então, olha que interessante. Não, muito... Obrigado. Nossa, linda explicação. Porque assim, as pessoas, né... Tem muito YouTube, né? A gente sabe. Tem. Os meus concorrentes. O YouTube. Eu adoro o YouTube, sabia? Porque é o seguinte, tem muita informação útil. Não vou discriminar o YouTube de fato, porque eu até micro-ondas eu arrumo aí já com o YouTube. Mas tem que tomar bastante cuidado com o tipo de informação que você acessa, né? Ou acessa, ou recebe. Porque isso que você falou é bonito. É lindo de entender, porque uma coisa é quando você está circulando por vistos, né, que você falou O1, E2, turista, estudante, o mais famoso é do estudante, que todo mundo inicia fazendo o de estudante para se adaptar, porque tem todas as circunstâncias nesse sentido. Mas quando você está nos EB2, nos EBs é que você já tem, você demonstra a intenção de permanecer nos Estados Unidos. Porque já é o pedido de Green Card, não é isso? Quando você faz junto. Porque hoje, por exemplo, não tem visto disponível. Então, a gente só faz o I-140, por exemplo.
Mas se você, como você fez, como eu fiz na época, estava aberto. Tinha visto disponível. O que seria? Hoje o I-140 é só o pedido do Green Card. Grounds of Eligibility. Elegibilidade. É elegibilidade para C. Certo. Daí você vê a elegibilidade, a admissibilidade, que aí é o pedido de Green Card. Tem épocas que não estão abertos, não tem visto disponível. A gente tem X números de vistos disponíveis por ano. O ano fiscal de Green Card. Certo. O Green Card é um visto, só que é de imigrante. Olha só, já estava falando disso de novo. É visto. E anualmente, todo outubro... Desculpa, tá, gente? Todo outubro abre o ano fiscal. Tomando corretivo no pleno ar aqui. Nossa, mas continua. Não vai cortar. Não corta não, pode manter. Todo outubro abre o ano fiscal da imigração. Certo. Então, eles zeram X vistos por ano. Tem o visto, tem a loteria, tem para IB1, IB2, para família, para casamento. Tá. E qual é o número assim? Tem 50 mil, 60 mil, depende do visto. Entendi. Tem vários números. Perfeito. E todo mês abre, você sabe o do mês seguinte, quantos vistos tem. Hoje eu não consigo fazer EB2, National Interest Waiver, ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer o I-140 junto com o 485, que é o Green Card. Porque não tem visto disponível. Eu consigo fazer o I-140, que é pedir a sua elegibilidade. Você é elegível. Você pode ser aprovado, mas não tem o Green Card disponível. Não tem disponível. Então, você tem que ter embaixo de você outro visto, outro status que te garanta ficar. Isso é importante. Também, exatamente. Porque ficar sem status danou, né? Não pode. Como é que você ajusta o status, por exemplo, numa situação de um imigrante... ficou... Olha a pergunta, que difícil. É o seguinte, você ficou aqui... Esqueceu de renovar, por exemplo, né? Esqueceu. Então, mas como é que você chegou aqui? Você tá ilegal. Você chegou... Você crossed the border ou você veio de avião? Tá. Tem dois jeitos. Entendi. Explica pra nós. Você chegou de passeio pra ficar com o Mickey. Sei. Aí você tinha 6 meses pra ficar. Aí você foi ficando. Aí... Adorou o Mickey. Adorou o Mickey e esqueceu que tem que fazer extensão. Esqueceu que você tava de férias e continuou de férias. Ficou de férias 3, 4, 5 anos. Certo. Nossa, que legal. Tem gente de férias há muito tempo. Tem. São anos sabáticos. Anos sabáticos. Aí é só apaixonando, casando. Jura? Aí a pessoa, depois desse período, ela tem que consultar o coração. Ela é só casando. Só casando. Só casando. Só casando. Agora, se cruzou a fronteira sem inspeção, né, que é Entry Down Inspection, aí é um pouco mais complicado. Aí tem ordem de deportação, vai para a corte, aí tem que fazer pedido de perdão, é um processo comprido, complicado. Mesmo que consiga depois ajustar por algum motivo, tem que voltar para o seu país para o pedido de perdão. Faz o pedido de perdão e volta. Corre o processo aqui na corte, aí você, depois tem que voltar. Você faz o acordo. Tem que era voltar. o caso, olha só que legal. Na semana passada que eu conversei com uma amiga minha, né, corretora também, a Rosânia, ela teve uma situação dessa. Que ela foi para o Brasil e era noiva de um americano, e mesmo assim eles negaram o visto, né, de noiva para ela, e ela ficou 2 anos no Brasil, cumprindo um acordo de perdão, na verdade. Acho que 2 anos. Foi 2 anos. Mas enfim. Só apaixonando mesmo. Só casando. Só apaixonando. O casamento, ele desde sempre foi com o americano. Com o americano. Com o americano. Com o Green Card Holder também tem o período. Também tem se tem visto disponível ou não. Tá. Também não adianta... E tem que ter dinheiro também. Porque não adianta casar com qualquer um, porque a pessoa, o americano, tem que ter uma tabela... Ele tem que ganhar para você também, porque ele vai ser seu sponsor, no caso. Ele tem que ter dinheiro para sustentar você, então ele precisa, a família dele e você. Ele precisa demonstrar que ele tem condições de te assumir. De te sustentar. Entendi. Ability to sponsor you. Ele vai ser seu sponsor, na verdade. Entendi. É como se é o sponsor no EB3, no EB2, tem o sponsor no casamento. É como mais ou menos isso. Entendi. Ele tem que mostrar... dentro de uma tabela, qual é o household dele. Quantas pessoas ele tem, quantas pessoas vai adicionar com você. Tem um mínimo, que é 125% de uma tabela. Não é só casar também. Não. Tem que ter dinheiro para casar. Interessante. Tem que ter dinheiro vou casar aí, mas... Então, tem que ter dinheiro para casar. Vamos falar bem a verdade. Casar com pobre não dá, então.
Eu tenho uma amiga... Tem que ser montada na mussarela. E ela estava sem documento há anos. Cada vez que ela encontrava um namorado provável para casar, ela fazia assim... eu vou perguntar quanto ele ganha. Quanto que precisa ganhar para tantas pessoas? Eu falava, oh, meu Deus. Eu falava assim, eu vou te mandar uma tabela. Você pergunta quando você for fazer o date, posso falar? Pergunta Nós quanto ele ganha. Fazer mais uns 4 podcasts, porque assim, tá vindo tanta coisa legal na minha cabeça pra gente poder falar aqui. Entendeu? Vambora, pode me chamar. Eu tenho um visto que eu tenho curiosidade. Asilo. Ai. Deixa pra lá. Vamos fazer um só de asilo. Vamos fazer um só do asilo? Ai. Não, eu fiquei curioso de asilo pelo seguinte. Uma vez eu conheci uma pessoa na escola do meu filho e ele começou a conversar. Eu vi ele conversando com outro brasileiro e falou, não, deixa que eu faço pra você. Eu tenho um esquema. Um esquema. Um esquema de te ajudar nessa situação do visto e tal. E eu escutando de longe, eu falei assim, esse vai tomar, né? Vai tomar um pelezinho. Vai. Bom, em resumo, depois de um tempo eu encontrei o fulano de novo, uma puta de uma pinta, óculos escuro, Mercedes. Eu falei, pô, o cara tá bem. Aí eu falei, fulano, o que você tá fazendo? Pô, agora eu tenho um escritório de imigração. Eu falei, pô, você é advogado? Não sou advogado. Eu não. Não sou advogado, mas eu faço... Os formulários. Eu ajudo. Eu ajudo. Eu ajudo. Pra a gente não entrar muito em detalhe, mas... E eu falei, mas pô, qual é o visto que você, né? Não, só faço asilo. Eu falei, nossa, só asilo. Não, porque asilo, isso, porque asilo, mas eu fiquei curioso, porque eu fiquei com... Na verdade, nesse dia, começou a me dar uma angústia. Eu falei assim, não quero nem perguntar o que ele faz. Melhor não. Não, né? Melhor não. Você pode falar alguma coisa de asilo? Assim? O asilo, ele cabe para... Qual é a circunstância raça, ideal? Perseguição no seu país de origem por raça, credo, religião, grupo social, membership de alguma coisa. Certo. É assim, normalmente, com raríssimas exceções, para o Brasil não cabe. O Brasil é um país enorme. Você tem para onde fugir se você estiver sendo perseguido. É o que eles acham. Essa interpretação deles aqui. Eu já vi asilo aprovado, mas realmente de pessoas que realmente tinham, vamos dizer, circunstâncias gravíssimas de perseguição mesmo. Por exemplo, salvo engano, não sei se foi esse o visto, se não foi, esquece que eu estou falando, mas o visto do cara do Terça Livre, eu sou péssima. De jornalista. Não sei o nome de ninguém, gente. Que agora foi perseguido de fato pelo Supremo Tribunal Federal. Pode ser que caiba para ele. Eu não sei exatamente quem você está falando, se ele tirou mas, esse visto, mas político... essa questão. Questão política porque eu acho que ele é uma das pessoas... Eu admiro muito ele. O Alan dos Santos. Não sei se você conheceu. Você vai ficar bravo se eu não souber nem quem é. Não, mas tudo bem. Então tá. Mas o Alan dos Santos eu gosto dele. Eu admiro o trabalho dele, que é Hoje o Brasil como está, provavelmente, se ele falar... Ele foi de fato perseguido, mas não vamos politizar. Não, mas então, política é um dos ramos, é um dos itens, dos ingredientes que fazem com que um asilo tenha grounds. Mas pessoas como essa pessoa, sim, que é o consultor disso aí... Depois ele falou pra mim assim, não, Marcelo, você não tá me entendendo. Eu abri um escritório em Washington. O loophole, o único lugar. Escritório em Washington. É o único lugar que pode ter advogado. Aí eu fiz a famosa, quero ver bem longe de mim. Exatamente. O problema do asilo é que ele não te dá status e depois ele te impede de fazer um monte de coisa. Na hora, parece muito legal, porque... Por que eles vendem tanto o asilo? Porque eles falavam assim, demora 7, 8 anos para ser julgado. A famosa, depois a gente vê. Depois a gente vê. Aí no meio do caminho, se a pessoa é solteira, muito capaz de arrumar alguém e casar de verdade, né? Porque se vem aqui com 20, 23, 25, 27 anos, casa. É normal. Sim. E aí, sim, você segue a sua vida, mas por conta de outro tipo de visto. Por outras circunstâncias. Por outras circunstâncias. Eu já peguei muito caso, não só no meu escritório, mas onde eu trabalhava, que é assim, eu tomei um tiro lá no Rio de Janeiro, sabe como é que violento? Eu sei. Quando é que o senhor tomou tiro? 13 anos atrás. O senhor está sendo perseguido há 13 anos?
Nossa. Pô, que perseguição é? Não, mas escreveram lá no portão da casa da Aurora, vou te matar. Quando? 13 anos... Mas será que já não esqueceram de você? Já esqueceram de você, né? Vamos combinar. Nossa, esse pessoal é violento. O pessoal... Então, a gente viu muito... É que quando eu fiz a faculdade aqui, eu fiz a clínica de imigração. Eu resolvi os casos que são pessoas que não têm como pagar e vão na clínica, porque tinham advogados e a gente, estudante, a gente trabalhava no caso. Aí é que você vê os casos que tem, quão sérios são, quais perseguições que eles veem. Eu vi uma vez um caso de 2 irmãs que não sabiam de onde elas eram, porque elas estavam andando, elas eram de algum lugar, de algum país da África, e elas andaram, eu nunca tinha visto, tem um passaporte da ONU, elas não tinham passaporte. Elas não sabiam o nome, não sabiam a idade, elas sabiam que elas eram irmãs. E elas vieram parar aqui, em foster home, tinham 15, 16 anos, estavam há anos. E aí sim, você tem que aplicar asilo, porque... Não, mas né? Entendeu? Elas fugindo no deserto de sabe lá quem, porque a vila toda delas na África foi toda assassinada, e elas fugiram 2 anos. Eram 2 meninas desse tamanho. Aí que você compara o cara que... eu fui assaltado há 13 anos. Assalto, isso não é o tipo... Tem que ser uma perseguição pessoal, é você que eles querem. Não é a circunstância do país. A circunstância do país, você muda de país, você não precisa vir para cá, você muda de estado, você muda de cidade. O Brasil é muito grande lá é muito... Se fosse assim, eu também tinha aplicado asilo. Eu vim porque a gente foi assaltado 2 vezes no mesmo ano com uma arma na cabeça. Então, mas não cabe, não é para isso. Por raça, sim, por credo, por várias coisas que tem. E é um processo até difícil de você construir prova. Porque a pessoa já está aqui, fugiu, e aí são provas que tem que fazer. Tem gente que já vem e que realmente, que eu já fiz processo, que tem pilhas de documentação e não era nem do Brasil. A maioria do Brasil é difícil de caber. Tem casos, eu já fiz também, que são casos que tem grounds, mas é mais complicado, é mais difícil, bem mais. E hoje qual é o visto que o queridinho. O queridinho do momento. Então, até o ano passado... Peraí. Até o ano passado, porque tinha visto disponível, era o EB2, que o pessoal fala new. Eu falo, não é new, é National Interest Waiver. É o new, não é new. É o que a maioria dos brasileiros realmente se encaixa. Se enquadram. Se enquadram. Porque pelo critério objetivo, bacharelado com 5 anos, ou habilidade excepcional, e aí a gente procura o interesse nacional. Que muitas das profissões realmente se enquadram. Bastante engenheiro, tem bastante muito da saúde. Engenheiro, médico, nutricionista, fisioterapeuta. Essas profissões realmente... tem carência. Tem carência e tem interesse nacional. Tem interesse nacional, então não são processos que a gente faz. Não, esse aqui, vamos ver se passa. Também nem vale a pena você construir, porque é um processo que você tem que construir e ele é julgado, né? Pois então, tem um julgamento e é um oficial. Do oficial que você precisa mostrar para ele, de fato, dentro de um processo, e são vários documentos, é um processo trabalhoso de montar. Demora, é um monte de pesquisa. Aí a gente faz professional plan, business plan, evaluation letters, expert opinion letters, e o support letters, aí vem... É um processo que a gente constrói ao longo de 3... Eu levei, como eu te falei, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Foram 6 meses. 6 meses montando. Eu, na verdade, os últimos 4 meses até julho, final de julho, eu comecei a realmente construir meu processo. Isso porque eu tinha assim, organizado meus documentos, meus assim, currículos. Eu brinco no escritório, quando a gente fecha o processo, eu falo assim, então, é um processo muito de 4 mãos. Sim. Não adianta você falar para mim, eu quero que saia amanhã. Tem gente que fala assim, você consegue fazer em 60 dias? Eu falo, eu consigo fazer em 1 semana. Desde que eu tenha todos os documentos. Então, a gente, agora, né, com o passar dos anos, né, a gente ensina, a gente manda os modelos do que a gente quer,
Olha, você vai colocando, mas tem gente que fala assim, eu não sei fazer. Aí eu falo, não, eu concordo com você que você não sabe fazer, mas pelo menos os fatos você tem que me ajudar a colocar. Porque você vai construir como é que você constrói um pedido. documento? Por exemplo, as cartas de recomendação. Eu nunca fiz, o meu fulano não vai escrever. Concordo, é difícil da pessoa escrever. Mas eu preciso saber pelo menos o contexto. Onde que ele te conheceu, o que aconteceu. Escreve você com a sua própria... Faz um áudio. Faz um áudio, a gente põe lá e pelo menos alguma coisa, põe o currículo da pessoa para ajudar a gente. É interessante, porque quando eu fiz o meu processo, as pessoas que eu tinha certeza que iam assinar minhas cartas de recomendação foram todas essas que não assinaram. Pois é, tá vendo? E aí as pessoas que eu, assim, vou tentar com o fulano, pode com escrever ciclano. aí, Aí falou, veja aí, qual é o seu processo? É esse aqui, assim, assim, assim. E eu preciso que você, né, demonstrando que eu te conheci, que eu trabalhei, que eu fiz. Não, tá bom, então elabora uma minuta aí, vamos... E saiu. E é assim. Fiquei muito feliz. São, às vezes, surpresa, tem gente que fala, não, eu já tenho essa. Eu falo, então, vai lá, fala, pede. E tem gente que, você vai pedir carta, a pessoa tem um super cargo, ela não vai ter tempo de fazer, então ela demora o tempo dela. Sim. E aí a pessoa tá com pressa do lado de cá. E aí ela fala assim, eu preciso desse tanto de carta. Eu falo, não é um tanto de carta, são cartas boas. São cartas de qualidade de carta. Não adianta você me trazer 30 cartas, que eu não vou conseguir colocar 30 cartas na petição. Mas assim, eu preciso de cartas boas, de pessoas bacanas, entendeu? Que sustente o processo. Construa, de fato, a sua importância. Qual é a importância do teu trabalho, né? A relevância do que você fez. Exatamente, do que você faz, do que você fez, do que você vai fazer. Porque é um processo também de intenção, né? Você vem mostrar o que você vem fazer aqui. Na minha carta foi interessante que eu tinha... como eu trabalhei com futebol, eu te falei, eu fui... Depois desse escritório, eu fui trabalhar com o Fundo Americano, trabalhei no Corinthians, no Cruzeiro... E foi uma experiência muito legal. Eu viajei bastante. Fui para a Itália vender jogador, fui para Portugal, eu fui para a Rússia e... Delícia. Enfim, alguns lugares. E foi interessante que todas as vezes que eu viajei para fazer esses negócios, eu era tão apaixonado por assunto do futebol que eu tinha tudo isso guardado porque eu falei assim, eu quero fazer memória disso. Eu quero ter a memória que eu fui para Moscou, levar um jogador, fiz o negócio e fiz com um presidente que chamava Filatov. O presidente era russo, você sabe, né? Quando eu cheguei, fui recebido na porta do avião. Nossa, com vodka, né? Abriu o avião. Com a garrafa de vodka na mão. Avião, foi impressionante. Abriu a porta do avião, um cara 2,60 m de altura, um armário assim. Tava aí na época um jogador que chamava o Jorge Wagner e o Leandro, que era o atacante do Corinthians. Nós descemos do avião assim e o cara falou, passaporte. Falei, pronto, tô preso. Nunca fui recepcionado assim, numa porta de avião. Ele falou, os seus passaportes, entregamos os passaportes, ele acompanhou, não passamos em lugar nenhum. Pode ir. Fomos só pegar a bagagem, aí depois... então, essas experiências pra mim, foram assim, nossa, que demais, né? Aí foi fácil montar. Aí eu tinha tudo isso. É. E foi legal porque... Mas é raro, as pessoas com quem eu tive esses trabalhos, e eu pedi as cartas, eu lembro de você. E claro. Fez carta, foi muito legal. Me ajudou mas muito. Então, é raro quem tem isso guardado, porque às vezes a pessoa tem isso, mas ela não tem intenção de fazer nada com nas aquilo. Estrelas que eu ia morar aqui. Pode ser. Eu acredito muito nisso, eu também. porque eu nunca guardei nada. Mas disso você guardou. A parte mais difícil para mim foi pegar meu histórico escolar. Ai, é a parte mais difícil para todo mundo. Nossa, eu não lembrava onde tinha terminado minha primeira série, segunda série, faculdade. Eu recebi ligação de um cliente outro dia, ele falou, Vi, ele é sócio do meu sócio advogado. Ele falou, Vi, já até botei o Gui no meio. Ele vai ter que entrar com uma ação contra a Unip. Sim. Não foi a Unip, mentira. Não vou colocar. Ele vai ter que entrar com uma ação contra a faculdade onde eu fiz, porque perderam meu histórico, eu tenho só o diploma. Eu falei, mas é que para eu fazer o evaluation, eu vou precisar do histórico. A gente espera, então. Mas vai atrasar meu processo e não sei o que lá. Agora que eu consegui convencer minha mulher. Eu falei, mas vai voltar. Vai ser um processo manco. Aí, tudo bem, eu posso até protocolar. Falta essa informação. Vai vir a RFE, vai pedir. Uma hora você vai me dar. Vai me dar. E aí, eu vou precisar disso. Como é que eu vou falar que perdeu? Aí ele, não é só você.